Graça e paz, Grupo Refúgio, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todas nós nesta sexta-feira. Estamos iniciando mais um ano aqui no Grupo Refúgio, né, dos nossos propósitos. Hoje, e como toda sexta-feira foi no ano passado, continuará sendo nessa sexta, todas as sextas desse ano, o nosso propósito da nossa família no altar, onde iremos declarar que a nossa casa é uma bênção, que a nossa casa serve ao Senhor, que a nossa casa não irá fracassar, que a nossa família não irá fracassar. Então, hoje eu vou iniciar a abertura do propósito, né? Eu lembro que quando começou o propósito ano passado, não ano passado começou, mas quando começou ano passado, que cada uma ia fazer uma cesta, eu fui a primeira a fazer. E agora, de novo, tô aqui sendo a primeira a abrir o ano, né? Que o Senhor possa falar, né? Através de mim, que o que eu entendi sobre o que eu quero passar para vocês seja realmente vinda de Deus, né? E que possamos absorver essa palavra, que possamos colocá-la em prática para as nossas vidas e levar para aqueles que estão precisando também. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi relatado ali na Bíblia, no Salmo de Davi, é uma história conhecida, onde ali então Davi se apaixona por Betseba, que era uma mulher casada, e aí eles começam a trair o marido, né, dela, e o marido dela era um chefe de guarda de Davi, né, e era uma pessoa, então, de confiança, né, que estava ali trabalhando para o rei. E aí o rei simplesmente se apaixona pela mulher dele e quer ela, e ela se apaixona por ele. Eles começam a ter um caso, e aí ela fica grávida, e aí ele trama de matar o marido para poder ficar com ela. E com isso vem as consequências todas de desgraça na vida deles também. Essa história relatada na Bíblia sobre Davi é uma história que, mesmo quem não conheceu, ou não ouviu falar ainda na Bíblia sobre essa história de Davi, com certeza conhece alguém, um amigo, um familiar, que já aconteceu isso. Às vezes não exatamente de ficar grávida, de mandar matar o marido, mas sobre traição, sobre você querer a mulher do próximo, sobre você querer o marido do próximo, enfim, né? Sobre o casamento, que é sagrado, né, para Deus. Naquele tempo aqui, não relata de cerimônia, de casamento, de cartório, como é nos dias de hoje, porque as leis vão mudando, né? E hoje nós temos as nossas leis aqui. Mas a lei de Deus é a mesma lá para Davi e aqui para nós, que não devemos cobiçar a mulher do próximo, que não devemos, quando fala não cobiçar a mulher do próximo, o homem do próximo, o homem também, enfim, não devemos trair os nossos maridos, não devemos trair os nossos namorados, não devemos trair nem nossos amigos, né? Mas aqui como o tema é de relacionamento, então, que é família, então vamos falar sobre marido, né? Não devemos trair. Esse relato, essa história faz parte do Salmo 51, que foi escrito pelo próprio Davi. Mas esse salmo, ele é interessante, ele não é só relatando a traição, ele é também relatando a confissão de Davi, né? Então, ali quando ele é indagado, né, ali pelo profeta Natan, né, sobre a morte de Urias, né, sobre o que tinha acontecido, Urias, o marido da Betseba, né? Então, ali ele pede perdão, e mais, ele fala no versículo 10 e 11 assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e remova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim
e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então aqui ele comete, nesse capítulo a gente vê, fala sobre, na verdade, o arrependimento, né? Ele pedindo aqui para Deus para criar um coração puro nele, para que Deus removesse de dentro dele tudo aquilo que não fosse de Deus. E que o principal, que Deus não tirasse a presença de Deus sobre ele, que não tirasse o Espírito de Deus sobre ele. Porque é isso, gente, se a gente estiver focada com Deus, se a gente estiver focada, sensível a ouvir o Espírito Santo falar, os pensamentos vão vir, mas quando vier, a gente vai conseguir não cometer o pecado, né? Aqui a gente está falando do pecado de adultério, porque é o tema, né? Mas sim, abrange qualquer coisa que não agrade a Deus, tudo que nós formos fazer que não agrada a Deus, se conseguirmos, se estivermos na presença do Senhor sempre, nós conseguiremos dizer não ao pecado. E como que a gente vai estar sempre na presença de Deus? Orando diariamente, lendo a Bíblia diariamente. Quem faz parte aqui do Grupo Refúgio, participando dos propósitos diários que temos aqui, indo à igreja, enfim, você tem que procurar estar sempre na presença de Deus, para que quando os pensamentos maus vierem, e eles vão vir, você parar e pensar, não, mas isso vai agradar a Deus? Tá certo isso que eu vou fazer? E se a gente estiver na presença de Deus, a gente não vai agir por impulso, e a gente não vai trair, e a gente não vai roubar, e a gente não vai mentir, e a gente não vai fazer nada daquilo que não agrade a Deus. E se por um acaso acontecer, ou já aconteceu, de termos feito algo que não agrada a Deus, está aqui o exemplo no Salmo 51, de abrirmos os nossos corações e pedirmos a Deus perdão, confessarmos os nossos pecados a Deus. Davi, ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Davi, ele tinha profunda intimidade com Deus, vamos dizer assim. E mesmo assim, mesmo tendo uma vida exemplar com Deus, ele caiu em tentação, como ser humano que ele era, vulnerável ao pecado, como nós todos somos, né? E ele acabou, então, ali cedendo à tentação e ali pecando gravemente, então, contra o Senhor, né? E isso também gerou uma grande angústia nele, né? E ele ficou uma profunda aflição também, né? E aí ele faz os cânticos e os salmos dele, né? Mas com tudo isso, Davi não desistiu, ele não desistiu. Pelo contrário, ele se humilhou a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia com ele e que Deus não o abandonasse. Então, eu falando isso, por quê? Porque não, mesmo que pecamos, agora não tem mais jeito, Deus não vai mais me abençoar, não. Deus, se você tiver de coração aberto, se você pedir perdão, Deus é muito bondoso e Ele nos perdoa. Então, não devemos pecar, ok? Mas se acontecer, primeira coisa, pedir perdão de verdade a Deus Então, meus irmãos e minhas irmãs que estão ouvindo essa mensagem, que possamos refletir no Salmo 51. São 19 versículos, mas que, assim, é essencial para nós, pecadores, termos consciência que o pecado bate a nossa porta todo dia. A tentação bate a nossa porta todo dia. Mas se tivermos um coração puro para pedir perdão, Deus nos... Eu vou ler um resumo que eu achei interessante, que faz parte da minha Bíblia, mas eu achei interessante trazer aqui nessa mensagem. Que é um resumo para a gente resistir à tentação, né? Para a gente pensar, para a gente meditar, né? Diz assim: Davi escreveu essas palavras depois que o profeta Natã confrontou-o sobre o adultério com Betseba.
Para seu crédito, Davi reconheceu o pecado. Então, como eu disse, isso é como diz aqui, para seu crédito, para o bem dele, ele reconheceu o pecado, porque é isso que Deus quer, que nos arrependemos dos nossos pecados, para que ele possa nos perdoar, né? Daí, continuando aqui, diz assim: o salmo, portanto, é uma súplica por pureza e uma oração que Davi clama a Deus para ser restaurado à alegria de um relacionamento reto. Então, ele pecou, mas ele faz o salmo implorando a Deus perdão para que ele possa ter paz e ter um relacionamento correto perante a vontade de Deus. Davi, portanto, poderia ter se poupado de muito sofrimento e tristeza se primeiro tivesse levado a Deus seus sentimentos por Betseba. Então, ele, como rei, como na época podia ter um monte de mulher, e tinha, mas ela não. Ela tinha o marido dela estava trabalhando e ele se interessou por ela. Em vez de, o que ele fez? O rei já mandou buscar ela, já ficou com ela também já quis, Aí o que acontece? Se ele primeiro tivesse se consultado com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele podia fazer isso. Se ele tivesse se consultado, Deus, será que eu estou fazendo uma coisa certa? Ele teria poupado muito sofrimento, o pecado, tudo de mal que a gente faz, a gente tem uma consequência, não tem jeito. Deus quer que vivamos em contraste com o mundo. Como assim? Pro mundo é normal. Pro mundo é normal hoje casar 2 homens, uma mulher, 2 mulheres, um homem, enfim. Mas não, Deus quer que sejamos ao contrário. Se é normal trair, se na novela passa isso diariamente, mas então é normal, isso já, todo casa e já não quero mais, não era bem assim, não. Deus quer que nós façamos ao contrário do mundo. Não é isso que Deus projetou para nós, ou que Deus nos projetou, melhor dizendo, para sermos assim pecadores. Não é isso. O mundo, ele está totalmente absorvido pela carne, não tem jeito, né? Desde as vestes, desde de conteúdos pornográficos, enfim, não tem jeito, né? Então isso nós mulheres com o tempo vamos envelhecendo, aí vamos ficando fora de forma. Quantos casos a gente não vê? Aí o marido vai, troca por uma mais nova, né? Tudo por quê? Por conta da carne, né? Do prazer sexual. O prazer sexual, ele está em todo lugar, né? Em tudo que a gente vê, né? A gente se depara. Então, continuando aqui no meu resumo. A atitude em relação ao sexo casual e a imoralidade em nossa sociedade avançou bem além do que a maioria das pessoas poderia imaginar. Lógico que a gente já fala desde o tempo da Bíblia, mas hoje tá demais, né? Tá assim, as crianças já crescem dançando as dancinhas de TikTok e isso incentiva, não é incentiva, mas assim, atiça, vamos dizer assim, né? A vontade no homem, que é a carne fraca, né? Desde crianças, menininhas, eu vejo menininhas que nem corpo, às vezes nem sabe o que tá cantando e tá dançando e tá rebolando e tá falando que tá na cama com não sei quem e tá falando de traição, nem sabe bem o que tá falando, mas tá aí, né? Mas nós que temos a percepção do que Deus quer de nós não devemos compactuar com isso. Então, nós não podemos pensar em traição, né? Que seria o tema de hoje. Porque Deus nos projetou para fazermos o bem. Deus nos projetou para não sermos pecadores. E se trairmos, vamos ser pecadores, não tem jeito. Não tem como falar que não sabíamos que estaríamos fazendo algo de errado, não tem jeito.
O preço do pecado é alto demais, as consequências são grandes demais. A advertência de Deus para nós, nesse aspecto, é para que nos afastemos dos desejos carnais que vão contra aquilo que Deus nos projetou, que é pecar. Se vamos pecar, não vamos fazer. Um pastor, um pastor que ele falava muito assim: se não te dá paz, não faz. Então, antes de fazer, pense. Se pensou e cogitou de que não pode, não faz. Mas existe um meio de não pecarmos, de resistir às tentações da carne, que é estarmos na presença de Deus. Se estivermos na presença de Deus, não iremos pecar, não iremos trair. Davi, ele estava na presença de Deus, né? E aí ele traiu. Mas ele não pensou. Então, que o pensamento, quando você vai trair, você pensa. Primeiro você começa a olhar para a pessoa, começa a vir desejo. Ninguém... mas eu traí com prostituta, saí e fui. Mesmo assim, você pensou, hoje eu vou pegar uma prostituta. Então, não faça isso. Pensou? Já para. Se você estiver em comunhão com Deus, você irá pensar. E se pensar, não irá fazer. Amém? Então é isso, meus irmãos. A mensagem de hoje é essa. Se formos fazer algo que não agrade a Deus, não façamos. Quando os pensamentos ruins, de traição, principalmente, que é o tema de hoje, vier à nossa mente, oremos a Deus. Com certeza teremos a resposta que não é para seguirmos adiante. Não façamos nada por impulso, sem nos consultarmos com Deus. Não percamos a comunhão com Deus. Para não perder a comunhão com Deus, devemos orar diariamente, jejuar, se possível, diariamente, ler a Bíblia diariamente. Assim estaremos fortalecidos e não saberemos dizer não ao pecado quando este vier, e ele vai vir, que ele vem todos os dias. Hoje, quem estiver assistindo esse grupo, que fizer parte do grupo Refúgio, assim que terminar de assistir esse vídeo, declare que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é um projeto de Deus e não irá fracassar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.